A Cigarra e as Formigas, fábula de Monteiro Lobato, segunda versão da história, a formiga má, vídeo sobre vocabulário. Antes de começar essa da segunda parte da formiga má, eu quero falar um pouquinho mais sobre paina. Eu espero que você já tenha visto a figura, as duas fotos que eu coloquei lá na descrição do vídeo anterior. Nesse vídeo vai estar também. Bom, então eu espero que você já saiba mais ou menos. Porque agora que a gente viu a figura da paina, né, daquele tecido, parece um algodão, a gente vai descrever o que a gente já sabe o que é, para que a foto que a gente viu ajude a gente a aumentar o nosso vocabulário. Então o que é paina? É um conjunto de fibras sedosas e cotonosas, ok? Olha que legal para descrever uma coisa que parece algodão, que parece cotonete, a gente chama de cotonoso. Então a fibra é sedosa, quer dizer, quando você toca ela é bem macia, né? E lisinha, então ela é bem sedosa, como um cabelo, né? Meu cabelo, a minha barba é muito sedosa, se você ao toque ela é maravilhosa. Na verdade não é, mas seria sedosa e cotonosas, né? Não é por acidente que Cotonete, a marca, né? Que na verdade, qual que é o nome? O que é cotonete? Cotonete é uma marca. O que cotonete é? Sabe o que é? Hastes flexíveis com pontas de algodão, né? Não é à toa que as hastes flexíveis com pontas de algodão nós chamamos de cotonete. E não é à toa que cotton é algodão em inglês, né? Cotton candy, por exemplo, é algodão doce. Então, isso que é paina. Conjunto de fibras sedosas e cotonosas. Agora pensa no seguinte, imagine você tentando entender essa figura que você viu. Se você não viu, você tem que parar o vídeo e ver. Só com essa definição, conjunto de fibras sedosas e cotonosas, não ajuda muito, né? Por isso as fotos são importantes, essenciais, indispensáveis e muitas das vezes assim como os vídeos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, então vamos lá. Já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender a cigarra e com dureza a repeliu de sua porta. Foi isso na Europa, em pleno inverno, enquanto a neve recobria o mundo com seu cruel manto de gelo. Olha que legal, a gente poderia falar cobria, enquanto a neve cobria o mundo. Mas a gente falou enquanto a neve recobria o mundo, né? Então a gente parece que é... O que você sente? Responda pra mim. Qual que seria a diferença, ou nenhuma talvez, entre a neve cobrir o mundo e a neve recobrir o mundo? A cigarra, como de costume, havia cantado sem parar o estio inteiro. Então lembre-se que estio é verão, é a estação do ano, ok? Então a cigarra havia cantado sem parar o estio inteiro. E o inverno veio encontrá-la desprovida de tudo. Sem casa onde abrigar-se, nem folhinhas que comesse. Desprovida é sem, para simplificar muito. Mas lembre-se que nunca é um bom caminho só simplificar muito. A gente tem que... Porque simplificar muito também é deixar menos interessante. Ok? Lembra aquela história que eu contei lá nos vídeos anteriores? Ontem eu estava na rua e eu briguei com uma pessoa. Pronto, eu simplifiquei muito, mas deixei nada interessante, né? Em vez de contar o que eu senti, daí a pessoa olha pra mim, eu fiquei com raiva, aí eu peguei sei lá, o taco de beisebol e aí aconteceu isso aqui. Então, desprovido sim é sem, ótimo, a gente já sabe, mas prover é dar a alguém.
ok? Talvez, se você tem pais religiosos, ou se você é religioso, você já ouviu a frase Deus proverá, né? A pessoa está muito preocupada, por exemplo, que não tem coisa para comer em casa, e a outra fala, não se preocupe, Deus proverá, né? E outra palavra e outra expressão que eu gostaria que você conectasse era o provedor, quer dizer, é o provedor da internet. Conectasse provedor da internet. Porque quem que é o provedor? O provedor é aquele que dá a internet para o teu computador, ok? Então a gente tem o provedor da internet. A gente pode falar do provedor da casa também. O provedor da casa é aquele que traz comida para casa, para simplificar. Aí a gente tem Deus proverá, e uma pessoa desprovida é uma pessoa que não é provida. Ninguém proveu, né? Então o inverno vem encontrá-la desprovida de tudo, sem casa onde abrigar-se, nem folhinhas que comesse. Desesperada, bateu a porta da formiga e implorou, emprestado, notem, uns miseráveis restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida de empréstimo, logo que o tempo permitisse. Então lembre-se que juros a gente usa para dinheiro, né? Então eu vou lá num banco e eu quero emprestar 10 mil reais. Eu não vou pagar 10 mil reais, correto? Eu vou pagar em um ano, por exemplo, mas provavelmente eu vou pagar 12, 15 mil reais. Porque tudo isso são os juros que eu tenho que pagar. Então ela ia devolver não somente a própria comida, então se elas deram 50 folhinhas, ela ia devolver 70 folhinhas, né? Pegaria emprestado com juros altos, logo que o tempo permitisse. Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Primeiro, usurária. Não, primeiro entranhas, é mais fácil. Entranhas são os órgãos, a definição, né? Definição do dicionário. Órgão situado na cavidade do tronco. Então a gente tem as costelas aqui, né? E aí é como se fosse uma caixa, né? Então é uma cavidade, né? Como se fosse um buraco. Só que esse buraco não está vazio, é claro, a gente tem um monte de órgãos lá dentro. A gente tem o coração, os pulmões, esse tipo de coisa. Então, entranhas são os órgãos que estão dentro da nossa caixa torácica, ok? Na cavidade do tronco. O estômago, o coração, como eu falei para você, os pulmões, etc, etc. Agora, se uma pessoa não tem entranhas, eu posso entender como. Tem um monte de jeito de entender essa expressão, pelo menos dois bem importantes. Ela não tem entranha, então ela não tem pulmão. Não vai fazer muita diferença para nossa história. Como assim ela não tem pulmão? Ela não tem coração. Ela não tem coração. Um outro jeito de falar é ela é vazia por dentro. Ok? Então, essa formiga, ela não tinha entranhas. Ela era vazia por dentro. Percebeu como eu poderia simplesmente falar assim para você? Pessoa sem entranha é uma pessoa cruel. Ah, tá, entendi. Ótimo. Só que você não ia ter essa imagem muito mais forte e muito mais específica. Que uma pessoa sem entranhas é uma pessoa que não tem o coração, talvez não tenha nem a pulmão, nem o estômago, é tudo vazio por dentro. E essa pessoa era usurária. Para entender o usurário, porque nessa história pode ser algumas coisas, vamos voltar para o nosso juros. É claro que você sabe o que é juros, mas não sei se você sabia que juros é um outro jeito de dizer usura, ok? Então, usura pode ser juros. Juros, usura, ótimo. Só que com o tempo você provavelmente vai notar, se você chegar para uma outra pessoa e falar assim, quanto foi a usura do carro que você comprou? A pessoa provavelmente não vai entender. Então, usura foi caindo em desuso e as pessoas estão usando mais juros, juros, juros. O que acontece às vezes com palavras que vão caindo no desuso? Essas palavras, elas se tornam mais especializadas. Hoje em dia, usura é usada no seguinte contexto, deixa eu colocar para você. Juros superiores à taxa legal.
Não é taxa legal? Uhul, que legal essa taxa. Mas é taxa permitida pela lei. Porque tem um limite, né? Tem que ter. Então, por exemplo, eu te empresto 10 reais, aí você fala, você empresta 10 reais até amanhã? Eu falo, presto sim, mas vai ter uns jurinhos ali. Você fala, quanto? Amanhã você tem que pagar 20. Poxa vida, né? 20 reais um dia, vou pagar o dobro? Isso não pode. Isso é proibido por lei, né? Então, beleza. Um banco, por exemplo, você chega lá no banco. Lembra que eu falei pra vocês que você vai chegar no banco, quero emprestar 10 mil reais, vou pagar depois de um ano, provavelmente vou pagar, sei lá, uns 15 mil reais, não sei. Mas tem um limite, o banco não pode falar, ó, daqui a um ano você vai pagar 40 mil reais. Né? Tem uma lei que proíbe o banco de fazer isso, porque isso é demais, isso é se aproveitar dos outros. Só que existem uns caras por aí, os chamados agiotas, que basicamente são criminosos em vários sentidos. O que esse agiota vai fazer? Ele não é um banco, ele não é oficial, ele não tem documento. O governo nem sabe que ele existe. E ele chega pra você e fala, não, eu empresto sim, tá aqui o dinheiro. Só que ele sim vai fazer com que daqui 3 meses você tenha que pagar 25 mil reais. Olha, um banco, se você não pagar, o que o banco vai fazer? Ele vai pra justiça e vai colocar o seu nome no Ciproc, né? Ou no Serasa. E as pessoas, ninguém vai confiar em você, ninguém vai vender pra você. E ele vai na justiça e vai te processar pra tirar alguma coisa de você. Vai pedir ajuda pra justiça. Ó, prestei dinheiro pra esse cara não quer me pagar, eu quero o meu dinheiro. Mas o agiota é fora da lei, correto? Então, ele é fora da lei. Ele não pode ir lá pra justiça e falar, ó, emprestei pra aquele cara lá com juros altíssimos e ele não me pagou. Porque ele mesmo é fora da lei. A justiça, digamos assim, vai olhar para ele e falar assim, ué, mas você nem poderia estar fazendo isso, esteja preso. Então, o agiota ele vai usar de outros meios. Que tipo de outros meios? Vai te ameaçar, vai, sei lá, quebrar tua perna, esse tipo de coisa. Então, voltando à usura, o usura com o tempo passou a ser chamado aqueles juros que são superiores à taxa, juros ilegais, juros que são abusivos, né? Então, essa seria a usura. Agora perceba, se a gente chama a formiga de usurária, né? Usurária, sem entranhas, ela pode ser tanto uma agiota, que ela empresta dinheiro, e depois quer cobrar muito, muito, muito mais. Pode ser. Mas se você pensar, ué, mas a formiga falou que ia pagar com juros. A cigarra falou que ia pagar com juros. E a formiga nem falou, então você tem que pagar 5 vezes mais. Nem isso, ela simplesmente falou que não. Então a gente vai ter que pensar num outro significado para usurário, que é o quê? Então o usurário é aquele cara que trabalha, é o agiota, né? O que esse cara ama, provavelmente, mais na vida? A ponto de querer quebrar a perna do outro, a ponto de querer fazer um crime, a ponto de querer matar uma outra pessoa porque a pessoa não pagou o dinheiro dele. O que ele ama tanto, a ponto de ele querer quebrar a lei e arriscar ser preso para poder ganhar mais dinheiro? Ele ama o dinheiro. Exatamente. Então, o usurário também pode ser uma pessoa sovina, uma pessoa mesquinha, né? Uma pessoa que ama muito de mão de vaca, né? Esse é o sentido aqui. Okay? Esse é o sentido aqui. Então a formiga era uma usurária sem entranhas, ela era mesquinha, ela era sovina, sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha ódio a cigarra, por vê-la querida de todos os seres. Eu vou abrir um outro vídeo por causa da bateria da câmera.